E no segundo dia de Móvel Sul Brasil, que é da onde a gente está falando agora, do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, nós vamos reunir dois especialistas para falar de um tema super interessante, que é a cultura do design. Você sabe o que é a cultura do design? Quando a gente fala sobre essa expressão, nós não estamos falando do departamento de uma indústria ou só do design de um produto. Nós estamos falando sobre a forma de conscientizar equipes e times sobre o papel estratégico do design nos processos das empresas. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Quem irá falar sobre esse tema hoje aqui conosco no Somos Móveis são dois especialistas da área e eu vou apresentar eles para vocês. A gente recebe aqui o André Menin, que ele é sócio-diretor de Estúdio Menin Arquitetura Mais Design e fundador da Refresher, uma plataforma com mais de 53 mil assinantes e ela conecta arquitetos, designers, varejistas e fabricantes. O André é arquiteto e, ao longo da sua trajetória, desenvolveu mais de 4 mil projetos em arquitetura, design de interiores e arquitetura efêmera. Muito obrigada, André, por estar aqui com a gente hoje. Também conversa conosco hoje o Daniel Croce, que é um arquiteto gaúcho com destaque na área de projetos residenciais, arquitetura de interiores, incorporação e design de produto, todos esses projetos com muita ênfase em sustentabilidade. O Daniel é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e possui mestrado em Engenharia de Materiais e Processos Sustentáveis. Atualmente, ele é professor pela PUC e tem escritório em Canoas, que é aqui no Rio Grande do Sul, e em São Paulo. Reunimos dois especialistas, a gente agradece muito a presença de vocês dois aqui. E eu quero começar falando com você, André, sobre o conceito de cultura do design. Como é que você introduz ele para uma indústria, para uma equipe? Ele é muito conhecido? Como você encara hoje esse trabalho? Legal, Raquel. Bom, prazer estar aqui com vocês. Daniel, bater um papo junto sobre esse tema tão importante no universo corporativo do mobiliário, né? Nada mais justo que aqui na Móvel Sul a gente fale sobre isso. Encarar a cultura do design é um desafio bastante grande, bem como toda a área nova do conhecimento que vem com o intuito de agregar valor para uma cadeia que tanto quer, tanto precisa e mais do que isso, tanto pode, né? Porque nós brasileiros, ao longo da jornada, nos tornamos bons fabricantes, bons vendedores e agora chegou o momento da gente galgar um novo patamar que, quando a gente avalia a nível mundo, né, a gente entende que outros países já conseguiram fazer isso. Aqui na nossa região, a gente fala muito do design italiano, que na verdade é muito conhecido a nível mundo, né? Mais ou menos 50 anos atrás, eles passaram por um processo similar ao que hoje a gente tem enquanto oportunidade aqui no Brasil, que é justamente elevar o nosso patamar de divulgação do design, não somente como desenho, assim como ferramenta estratégica, para que a gente possa agregar pessoas dos negócios para que elas possam levar esse design adiante, né? Isso faz com que o valor percebido do design brasileiro cresça, evolua, que a gente ganhe mais efetivamente, porque isso também é uma consequência dessa valorização e permite que pessoas, por exemplo, de 5 áreas, né? Produto, eu sempre coloco assim no meio, né? Produto e arquitetura e o próprio design enquanto desenho está no meio do caminho. A gente tem marketing e vendas, a gente tem as questões financeiras, nós temos talentos, que aqui mora o grande ponto que depois a gente vai falar nas perguntas, né, já vi, e sucesso do cliente. Quando a gente consegue envolver essas 5 áreas e consegue entender que isso é cultura do design, aí sim a gente consegue chegar num nível, Aí sim a gente consegue chegar num nível, num patamar onde a cultura do design agrega valor de fato para as empresas e para as pessoas dessas empresas. Então realmente não é focado num setor da empresa, numa área ou mesmo num produto? É um grande guarda-chuva que abraça tudo e todos, inclusive o famoso setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né? Que é algo às vezes novo em algumas empresas e que agora a gente consegue dar vários passos a mais, fazendo com que a gestão da empresa seja gerida pelo design. Olha que interessante, né? Porque design, no final de contas, é como uma coisa funciona. Então, como que o marketing funciona? Como que o comércio funciona dentro de uma empresa? Como que os talentos são tratados dentro do negócio, né? Será que eles vestem a camisa de verdade desse negócio, né? Fora daqui a gente vê algumas iniciativas e no Brasil a gente tem também iniciativas interessantíssimas já aparecendo e realmente são as que despontam, né? As que viram referência para vários outros que se perguntam como fazer isso. A resposta passa pela cultura do design.
Que legal. Daniel, e no meio universitário, onde você transita tão bem, você tem ouvido falar bastante desse conceito? É algo que já vem sendo bastante enxergado entre o público jovem também? Sim, sim. Bom, primeiro eu também queria agradecer aqui o convite, né, da Móvel Sul, essa feira incrível, né, que veio realmente tá oxigenando de novo, né, esse movimento, né, do mercado que é nosso aqui do Sul e a gente precisa valorizar cada vez mais, né. E é muito bom a gente ver, né, uma feira com o pessoal falando espanhol, enfim, né, todo esse movimento faz bem, né, porque a gente sabe que isso é a valorização do design e do nossa área moveleira aqui, né, da nossa região da Serra Gaúcha aqui, que é tão válido, tão legal. E sim, essa expressão ela tem ganho força, né, a cada dia, mas eu acredito até que é algo mais recente, né, as pessoas antes escolhiam o design apenas pelo visual, né, muitas vezes. Com o tempo as pessoas começaram a escolher também pelo conforto, pela ergonomia, por outras questões, e hoje não, hoje a gente percebe, as empresas perceberam, né, que existe, né, por trás disso uma magnitude muito maior que tem que ser levado em conta, né? Então, até mesmo a valorização, as próprias grifes também estão sabendo lidar melhor com isso para tentar tornar o design algo acima só de uma peça bonita. Quando a gente está falando, Daniel, sobre os novos talentos também, sobre as pessoas que procuram o design por outros motivos hoje em dia, você sente que esse é um motivo ou é um assunto que vem despertando curiosidade também em quem está na universidade, quem está iniciando nesse caminho? Sim, muita. É impressionante como, na verdade, o design ele tem ganho um destaque muito grande nos últimos anos, né? E isso é evidente, eu acho que todo mundo, né, presta atenção nisso. E a feira também vem mostrar isso, né? A gente tem, inclusive, premiação para os jovens designers, a gente tem o Conecta e também tem essa área, então, da premiação, né, dos jovens talentos. E é notório, né, que a gente consegue ver a evolução também do design brasileiro. Existe também uma valorização do design brasileiro no mundo, que também é bem nítido isso, e é muito legal a gente perceber esse movimento. A gente que já está há mais tempo, né, no mercado, a gente consegue ver o quanto que isso vem crescendo e sendo mais valorizado a cada dia, né? Que legal, que legal. André, existem desafios na hora de cultivar e implementar uma cultura do design nas empresas, e eu queria saber quais são eles. Com certeza, como tudo que é novo, né, a gente precisa trabalhar para fazer com que aconteça, né? Então a cultura do design, apesar de ter enormes pontos positivos, né, e benéficos para as empresas, requer uma adaptação. Essa adaptação principalmente passa pelas pessoas, é um dos 5 pilares, né, os talentos que fazem parte das empresas. No final de contas, tudo se resume a pessoas, né? O próprio designer criador, o time de vendas que faz a venda acontecer, e sem ela o design não vai fazer muito sentido, o consumidor que está lá na ponta, que vai dar o feedback necessário, e talvez esse é o grande cara responsável por tudo funcionar, né? E no meio do caminho, é óbvio, tem todas as pessoas da organização que fazem parte aí do time de design, do time de vendas, time financeiro, que são os talentos. Então ali reside o grande desafio, né? Muitas vezes o antídoto da inovação está ali, está nas pessoas, né? Que precisam entender o porquê que a cultura do design pode fazer bem para elas, né? É natural, né? Quando a gente não introduz corretamente esse processo, pode ser que algumas barreiras possam acontecer. E como isso é visto aqui nas empresas da nossa região? Existe inclusive um perfil de empresas familiares, né? Empresas que geralmente têm várias gerações dentro de uma gestão. Isso vem sendo encarado de forma positiva? Elas vêm procurando cada vez mais? Vem. É novo, como o Daniel comentou, realmente é novo, então muitas empresas ainda não sabem o que significa esse conceito, a relevância desse conceito, né? Se a gente parar para pensar, uma empresa familiar, ela tem ainda mais ganhos, porque por ser familiar existe um DNA aplicado, né? Existe uma defesa desse DNA. Daniel agora veio de uma experiência super legal de uma vinícola, né? As vinícolas já fazem isso muito bem, tem o DNA da família, tem a história sendo contada, não é o líquido pelo líquido, né? Não é o produto. Isso tudo é design. Na verdade, é assim que se vende uma ideia melhor, que se agrega valor e que realmente se valoriza toda uma cadeia. O moveleiro, que é de uma família, né, certamente vai ter seu DNA, sua visão, sua veia, seu sangue envolvido no negócio. E se design é como as coisas funcionam, tudo que essa empresa faz, que essa empresa familiar faz, vai influenciar no design. Ou seja,
o seu DNA, o seu sangue posto nessa história, né, vai representar como aquele design funciona. Justamente para ser um antídoto dessa visão de que as coisas são muito parecidas. Móvel é móvel, é natural que o consumidor, quando bata o olho no produto do concorrente A e do concorrente B, veja similaridades. No entanto, se design é como as coisas funcionam, a visão da empresa familiar A e da empresa familiar B com certeza vai mostrar algo diferente, que deve ser expressado no marketing, nas relações comerciais, tem que chegar até o consumidor final, e é aí que mora o grande desafio positivo da cultura do design. Perfeito. Vocês têm algum case nesse sentido, algo a compartilhar? Eu acho que o que o André está falando que é super interessante. Eu acho que quando a gente consegue ter essa cultura design, tem uma coisa que é talvez o ponto mais interessante para mim é quando esse produto, essa experiência, ela consegue despertar desejo, né, daquele produto. Quando eu estou aqui também como influenciador da Móvel Sul. E eu percebo isso, né, que tem quando eu mostro para os meus seguidores e nas minhas redes, né, e eu vejo quando tem determinados produtos, quando a gente consegue despertar, isso é tão interessante porque é um conjunto, ele não está despertando às vezes por um detalhe, né, é por um conjunto, uma marca que tem uma relevância, é uma história, é uma tecnologia nova que está sendo lançada, que aquele produto agrega, né? Então eu acho que é muito bacana. Recentemente, numa outra grande feira, né, aqui no Brasil, de móveis também, uma das marcas que eu gosto muito, que é gaúcha, que é a Ultis, né, do Grupo Erval, que está aqui inclusive, né, na feira esse ano, eles lançaram um produto super exclusivo e ele é limitado, então tem só 100 peças. Então só 100 brasileiros, né, ou né, pessoas, né, que queiram também comprar de fora, sem consumidores. Tem o privilégio de ter essa peça assinada por um grande designer, né, e isso despertou o interesse de muita gente. Ela foi 100% vendida e não tem mais. Então vai acontecer como aquelas peças de antigamente, tipo Sérgio Rodrigues, né, peças que hoje tem determinadas cadeiras, bancos, enfim, do Sérgio Rodrigues, que tem madeiras que nem são mais, não existem mais, né, ou que não podem mais ser usadas. Então isso também te desperta, né, tu querer garimpar aquele móvel, ir atrás, enfim. Então essa sensação, né, de desejo, eu acho que é uma coisa que as indústrias precisam aprender também, né, para valorizar mais o seu produto também. Eu acredito que esse é quase que o objetivo geral das empresas, por aí. Exatamente. E não é só o marketing, né, às vezes não é só uma propaganda bem feita, isso não é mais suficiente. É percebido hoje em dia quando é um marketing superficial, né? Aquela coisa assim, pontual, né? E cadê o resto? Cadê a essência? Cadê o fervor daquela marca, né? Isso aí, perfeito. André, você fala uma frase nos seus conteúdos que é a seguinte: quando a economia se retrai e muitos se acomodam, a cultura do design surge como um diferencial estratégico. O que é um diferencial estratégico nesse sentido? Por que a cultura do design pode ser? Uma ótima pergunta, né? A gente, quando fala no meio empresarial, a gente tem por hábito dizer como que está o mercado, né? O mercado não está bem, não está performando. Se a gente dá um passo para trás para entender o que é o mercado nada mais é do que um grupo, uma reunião de pessoas que têm os mesmos interesses. Então o mercado não estar bem significa que aquelas pessoas que têm os mesmos interesses naquelas marcas já não tem mais tanto. E provavelmente a culpa é dessas empresas que ainda não mais se conectam com os novos interesses dessas pessoas. Trazendo a cultura do design como a ponte entre esse desafio, né, e esse lado da glória, né, de conseguir reatender bem um cliente ou continuar atendendo muito bem, a cultura do design nada mais é do que a análise contínua através de pesquisas para compreender o que esse novo consumidor ou esse consumidor que já existia e que mudou, né, ele vai envelhecendo, vai tendo novos hábitos, criando novas experiências, tendo novas experiências com outras marcas, e aí vai fazendo comparativos. Poxa, agora será mesmo que eu vou gostar o tanto que eu gostava daquela empresa, porque a outra marca acabou de gerar uma nova experiência. Então todo esse movimento requer boa pesquisa para que haja boa comparação, para que a empresa possa se movimentar, né? O exercício mutante de uma empresa... Zero zona de conforto. Na verdade, é encontrar conforto no desconforto, né? É conseguir gostar disso justamente para se movimentar. Talvez aí esteja um grande desafio para empresas mais ortodoxas, que já têm um recado da humanidade, né? Bora se movimentar, porque assim a cultura do design gera resultados. Como eu sempre faço um paralelo, né? Lá com os italianos, há 40 anos atrás,
a necessidade iminente de agregar valor, caso contrário, uma China que ainda não tinha se aberto, iria abrir, todo mundo sabia disso, né? E ia moer eles no meio, né? Ia comer eles no meio do caminho. Ou seja, esse foi um movimento que eles já fizeram e que aqui a gente agora consegue fazer pela nossa estrutura fabril. Ótimas fábricas, ótima tecnologia instalada, ótimas pessoas que precisam de um pouco mais de cuidado, de carinho, perante essa visão de design, para poder levar a sua própria cultura do design adiante e poder agregar valor nos seus negócios. E vocês falaram muito sobre pessoas, né? Ambos repetiram muito. Cultura do design é implementada por pessoas e se pretende atingir pessoas, né? Vocês também falaram sobre coisas que já deram certo, né? Ambos trouxeram exemplos. A gente consegue prever um pouquinho tendências ou por onde deve ir esse caminho? Você se refere às tendências olhando para a cultura do design. Isso aí. Olhando para as tendências da cultura do design, Raquel, fatalmente a gente sempre vai repetir a análise contínua das pessoas, né? Eu sou um grande defensor do processo de pesquisa. Sem isso, a gente cria ideias que podem ser boas, mas hoje em dia, no mundo diverso que a gente vive, há enormes chances da gente errar. Hoje nós vivemos a era da abundância, ou seja, é muito difícil uma ideia genuína do André, somente olhando para mim, para o meu umbigo, realmente a tocar todos os visitantes dessa feira. Agora, se eu tiver junto de mim um bom processo de pesquisa que me mostre o que é essas pessoas, porque sim, eu consigo entender quem são essas pessoas, parte de que público elas fazem, né? O Daniel, que trabalha muito bem no mundo digital, vive disso também, creio, né? E o entendimento disso acelera os negócios no mundo digital, que nós também na Refresher fazemos. Então, uma grande tendência é continuar entendendo das pessoas cada vez mais, né? Antes de falar de projetos e de produtos, falar de pessoas. Entender suas necessidades, para encontrar o que a gente fala internamente na cultura do design, que são as necessidades não atendidas. Uma coisa é uma necessidade do André, outra coisa é uma necessidade que ninguém ainda atendeu. Aí que mora a famosa lacuna de mercado. Aquela lacuna que se o André botar foco na sua empresa familiar, ele provavelmente vai ter bom resultado. Legal, e uma tendência que a gente tem visto cada vez mais, e ela está inserida nos resultados, né, de empresas que olham também para a cultura do design, é a sustentabilidade. E eu sei que o Daniel tem um trabalho muito bacana nisso, né? Tem especializações. Daniel, como você vê esse tema sendo aceito hoje pela indústria moveleira? Não, isso que o André está falando também é muito interessante e liga um pouco com o que eu estava também pensando em relação à sustentabilidade, sobre a questão de tendências, né? Eu sou procurado para falar sempre sobre tendência depois de alguma feira, conversando com outros colegas, e de um tempo para cá eu venho falando que não tem mais tendência, não existe mais tendência. Existe, na verdade, o que é verdade para ti, uma personalização, né, para cada indústria, para cada empresa, para cada criador, enfim, né, cada designer também. Né? E a sustentabilidade, ela está muito ligada com isso, que é realmente uma... Eu não posso falar que sustentabilidade é tendência nem indicativo, porque isso já faz parte, né, da consciência geral das pessoas, das indústrias, né? Mas sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade ela é fundamental ser pensada junto nesse processo. Tem tantos cases interessantes, né? Daí me vem à cabeça muitas empresas que estão realmente pensadas, e o consumidor também já está consciente também para fazer essas escolhas de uma forma correta, né? Pensando também, né, claro, no meio ambiente, né, que é que a gente mais pensa, né, quando fala de sustentabilidade, mas os processos também, né, da indústria, né, tem que ser também corrigidos ou, né, feitos de tal forma para que realmente tenha sentido isso. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, eu ainda vejo muito ligado com a ecologia. Muitas vezes as indústrias elas estão preocupadas em colocar um produto sustentável no mercado, mas às vezes os processos que eles têm, às vezes até o próprio fluxo, o consumo energético de transporte, enfim, ele não se torna 100% sustentável, ele nunca vai ser, na verdade, né? Então eu acho que as empresas às vezes pecam um pouco também, né, em saber medir, né, realmente todos os níveis, né, de sustentabilidade para o produto, até chegar ao produto lançado no mercado. Perfeito. Especialistas apontam que a cultura do design está também diretamente ligada à experiência e ao comportamento das pessoas, né? Já falamos aqui de comportamento do consumidor. André, isso diz respeito também em olhar mais para as pessoas, em como melhorar a vida delas e de como isso se reflete em bons negócios? É esse um pouco do resumo
que a gente está falando também? Esse é um bom resumo, entender como que o consumidor final, que é quem paga a conta de tudo, né, como que ele percebe essa cultura acontecendo, né. Nunca é o produto pelo produto, na verdade nunca foi, né. Antigamente a gente vivia num momento com menos ofertas, né, então as demandas existiam, menos oferta, o que tinha era consumido, mas nunca foi o produto pelo produto, né. Hoje em dia, com uma competição mais acirrada, é por isso que o mercado às vezes não está bem, né? Porque, claro, tem questões econômicas, macroeconômicas, que fogem da mão do setor do mobiliário, né? No entanto, né, o mercado sempre é feito por pessoas que se movimentam em prol dos seus desejos. Quando os desejos não são atendidos, o concorrente vai atender. É por isso que mesmo em momentos de dificuldade, alguns expoentes continuam trabalhando muito bem, obrigado, né, reportando bons resultados. Esses entenderam o processo de cultura do design. Então, sim, o entendimento do que o consumidor avalia em relação ao que eu faço é o grande indicador, né, que vai informar se a cultura do design está sendo bem aplicada, independente das tendências, como o Daniel trouxe. Tendência é uma maneira de reproduzir o que você está fazendo, né, e hoje em dia é cada vez mais difícil de falar amplamente sobre elas, né, muito nichado, muito segmentado. Perfeito. O Daniel falou sobre customização dos projetos, né, sobre o quanto isso sim é uma tendência, né, a gente olhar cada vez mais para o desejo final de cada nicho. E Daniel, você acredita que os arquitetos e os demais profissionais da área, eles têm focado cada vez mais nesse comportamento, nessa personalização, ou em tempos de inteligência artificial, isso se torna raridade? Como você vem interpretando esse comportamento do pessoal? Não, sem dúvida nenhuma, a personalização é o que faz mais sentido hoje em dia. E é por isso que os escritórios são tão variados, né? A gente consegue ver realmente cada um nichando em determinadas áreas. Então, alguns mais minimalistas, né? Outros em estilos mais maximalistas, ou até mesmo outros estilos aí que são tão variados, né? Então é muito bom esse exercício também, até quando aparece um cliente diferenciado, para poder realmente conduzir, né, nosso olhar, né, sobre determinado projeto de uma forma mais customizada para atender melhor, né, cada indivíduo ou cada empresa, né, quando são projetos residenciais ou até mesmo comerciais, né. Eu acho isso incrível da nossa profissão, né, porque isso desperta também instiga, né, cada vez mais a nossa criação. Por aí, André? Perfeito, com certeza o caminho é entender que personalizar é entender de gente, entender de pessoas, né? Entender que as pessoas que fazem o negócio acontecer também são as pessoas responsáveis pela cultura do design, né? Não somente o consumidor, é claro, quem paga a conta, mas quem está envolvido no processo. Sabe de uma dica, né? Quando a gente entra em uma empresa e a gente consegue ter as pessoas que operam as máquinas, que muitas vezes não são questionadas sobre muitos processos que estão fazendo. Quando elas conseguem explicar o que estão fazendo, não só pela via técnica, mas pela via conceitual, aí a gente entende que tem uma veia adequada à cultura do design. Existe uma defesa do porquê estou trabalhando, né? Estou fazendo o quê? Cortando uma peça de madeira ou estou entregando qualidade de vida para as pessoas? Não é só marketing, isso é realmente trabalhar todo o ecossistema, porque se quem produz está envolvido com esse processo, certamente quem compra vai perceber, vai entender que não é só um banner bonito, né, uma comunicação, uma promoção do produto, mas sim algo que tem essência, algo que é genuíno e algo que entrega valor para o mercado. Perfeito. E é possível usar a inteligência artificial, que tanto se fala, a favor desse tipo de processo? Como vocês têm enxergado esse tema? Sem dúvida também. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo e a nosso favor, sempre. E a inteligência artificial é mais um, né, desses artifícios aí que vem para nos ajudar, né? Mas eu acho que nunca vai tirar, sem dúvida nenhuma, também o humano, né? A nossa criação, isso não. Mas vem para nos ajudar, sem dúvida, né? André, eu queria ouvir de ti alguns exemplos quando a gente fala em inteligência artificial, né, em plataformas, em exemplos de tecnologia que a gente pode usar a favor, que é o que o Daniel vinha nos falando. Com certeza a inteligência é uma ferramenta, né? Ela ajuda a fazer o design acontecer, o design como guarda-chuva e não somente como desenho, né? A gente usa hoje em dia inteligência em muito mais campos do que somente o desenho, a parte estética, né?
E sim, precisamos utilizar para poder acelerar o nosso processo, e principalmente quando a gente olha para a válvula de talentos, que é uma das 5, né, máquinas de um negócio, que são regidas pela cultura do design, os talentos também precisam ser ocupados nas melhores funções que podem desempenhar, e não nas funções mais burocráticas, mais mecanizadas, né? Então a inteligência vem para sanar essa carência de mão de obra, né, para a gente poder executar e aproveitar os bons humanos em outras áreas que possam levar a cultura adiante. Como exemplos, eu posso citar todas as plataformas, então eu não quero ser injusto com ninguém. A gente se inclui nisso, mas todas as plataformas que já utilizam algoritmos já buscam inteligência artificial para poder incluir nos seus processos. E é natural, né? A gente não é uma inteligência, ninguém é uma inteligência. A inteligência faz parte do processo. Hoje em dia não é muito inteligente ter um negócio digital e não usar inteligência artificial. Esse eu acho que é o grande limitador, né? E no final de contas, um humano com uma inteligência artificial, esse é o único cara que vai substituir o humano que não usar ela, né? Mas é como uma ferramenta qualquer, né? De grande impacto, é claro, né? Algo que está mudando a história da humanidade, mas é uma ferramenta para nós arquitetos, né? Quando eu sou da época onde as ferramentas de desenho eram muito manuais, e no meio do meu processo de formação vieram as ferramentas digitais. Foi algo muito parecido, assim, um zoom, uma sensação de disrupção. Hoje em dia é inimaginável a gente não se ver trabalhando com ferramentas digitais. Verdade, viveu esse processo também, Daniel. Total. Quantos anos de carreira você tem? Já tenho 21 anos de formado, né? E realmente, né, a gente passou por tudo, né? Porque saía de uma disciplina de um professor falando que quem não projetasse, né, bem no papel nunca conseguiria, né, ser um bom arquiteto, e chegava na outra disciplina e ele falava era impossível projetar numa tela de computador daquele tamanho, enfim. Então a gente passou por um processo, né, de desenho à mão, depois os softwares vieram, né, para nos ajudar. E agora é um novo momento, né, que a gente também precisa se adequar, né, nos seus escritórios à inteligência artificial com infinitos, né, vantagens e coisas que a gente tem que se acostumar. Eu confesso que eu preciso estar mais antenado a isso, porque o dia a dia da gente é tão corrido, né, dentro dos escritórios, mas a gente tem cases muito interessantes acontecendo, e isso é muito legal da gente estar antenado. Não é muito inteligente, então, virar as costas para a inteligência artificial. É isso que a gente escuta também aqui do André. Pessoal, a cultura do design, ela pode ser vista como um reflexo dos valores da empresa, né? A gente falou de empresas familiares, que é muito comum aqui na nossa região, especialmente na área moveleira. Então, no ponto de vista de vocês, pensando nos mais diversos estilos de indústrias, fábricas, escritórios de arquitetura e design, como é que a gente consegue engajar os outros departamentos, né, de uma indústria nesse processo? Como a gente pode propagar a consciência da importância? Você usou uma palavra fundamental, os valores de um negócio, né? O negócio também é feito por um grupo de pessoas que se reúnem e decidem fazer algo para gerar riqueza, gerar receita, pagar a si mesmos e entregar valor para o consumidor. Então essas pessoas resumem os valores das empresas, né? Em tese, né, a gente só se associa a uma empresa quando os valores combinam. Caso contrário, é um tanto repelente, né? E faz parte, né? O André não vai se associar a todos, bem como todos não vão se associar ao André, por termos vertentes culturais diferentes. Para essa visão, né, a gente entende que a cultura do design tem a ver exatamente então com os valores, e essa é a melhor maneira de gerar engajamento. Quando os nossos valores estão alinhados, a gente muito provavelmente vai se unir em prol de um bem comum, de um desafio comum, dividindo opiniões, jogando o jogo junto, né? Realmente vendo financeiro, marketing e vendas, talento e sucesso do cliente, trabalhando junto com o produto, com o design, com o P&D, né? O design propriamente dito, na parte do desenho, das soluções, forma e função. Então, quando a gente consegue trazer os valores das pessoas para dentro do negócio, e para isso eu trago uma palavra que é a bola da vez, né, o propósito, né? Quando a empresa consegue comunicar o seu propósito, é natural que as pessoas engajem, se aproximem e aí joguem um jogo junto, fazendo com que a cultura realmente aconteça. Você falou de vários exemplos de departamentos, né, de áreas que podem ser trabalhadas, e eu queria falar sobre design e arquitetura trabalhando juntas dentro desse formato. Vocês têm exemplos concretos de como essa parceria pode resultar em bons frutos? Você quer começar, Daniel? Pode ser. Uma coisa tá totalmente interligado, assim como a engenharia também está totalmente interligada com a arquitetura, né? E então
desde sempre lá no escritório, além de criar os projetos, eu também, né, acabo fazendo... A gente faz o design de cada móvel no final das contas, né, quando a gente desenha uma cozinha, um dormitório, enfim. Então eu mesmo tive que passar por esse processo muitas vezes. Algumas empresas já me chamaram para fazer o design de alguns produtos, né? Então eu assino algumas linhas, né? Eu tenho mais de 5 empresas. Então me pediram para fazer algumas linhas de móveis, iluminação, porcelanatos, papel de parede, quadros. Então assim, foi uma coisa que surgiu também para mim, que veio através da arquitetura. Então teve esse movimento das empresas me chamarem para assinar realmente as linhas, né? E foi um movimento interessante, né? Porque eu não tenho formação em design, né? Mas de tanto vivenciar isso e conviver com essa área, foi interessante esse novo caminho, né? E é muito legal a gente perceber, olhar, né, sobre esse prisma, né? De olhar o produto, né? E não a arquitetura, né? O produto inserido na arquitetura e como que ele vai se inserir. Então esse olhar, eu acho que todas essas comunicações entre as áreas, e eu falo não só de arquitetura, engenharia, design, tem outras áreas, a psicologia, tem muita coisa envolvida e tudo se funde, na verdade, né, para o sucesso da peça ou do design de algum produto. Ele está no meio do processo, é isso, André? E nos fala sobre todo esse processo de criação. Arquitetura e design juntos, então. Fazem parte do mesmo guarda-chuva, né? Quando a gente para pensar arquitetura, também tenho formação na arquitetura, né? A arquitetura, ela é o design na construção, né? Já que design é como a coisa funciona e não somente o desenho, né? Então, como é que a coisa funciona na arquitetura? E a gente denomina isso arquitetura, né? Design de produto, então, vai para o design de produto. O design como nível de conhecimento está acima, né? Um grande guarda-chuva que mostra como que tudo pode funcionar no final de contas, né? Você trouxe assim uma pergunta sobre exemplos, né? Poderia citar aqui vários exemplos nossos aqui a nível Brasil, vou citar um muito grande fora do Brasil, a nível internacional, para que a gente compreenda as reais conexões. O senhor Norman Foster, um grande arquiteto a nível mundo, né? O escritório dele com, se não me falha a memória, 1.200, 1.300 funcionários locais e 1.900 a nível mundo, né? É um cara que desenvolve produto com um ar genuíno, olhando para seus processos produtivos, com o mesmo caráter de precisão, né, do que apenas um escritório de design propriamente dito, né, design de produto que somente trabalha nisso. No final de contas, acho que uma boa compreensão pode ser que as coisas são iguais, o que muda é a escala, né, a escala do design de produto. Ela é uma escala menor, minuciosa, detalhista, né, onde as coisas podem funcionar ou dar errado de maneiras diferentes. Mas no final de contas as preocupações são muito similares, né? A gente fala de pessoas, a gente fala de público comprador, a gente fala de satisfação, a gente fala de conforto, a gente fala de estética, a gente fala de modas passageiras, tanto na arquitetura quanto no produto. Então, talvez a palavra que mais diferencia as duas áreas é escala. A escala de atuação dos profissionais para criar uma grande construção ou um pequeno produto. Não é porque é um pequeno produto que é mais fácil de fazer, né? Porque o desafio de venda desse elemento pode ser um desafio muito maior. Talvez um segundo elemento de diferenciação, além da escala, seja a visão de que na arquitetura nós temos clientes e no design nós temos público-alvo. E aí o público-alvo é um ser inanimado, né? Quem é meu público-alvo, né? Em muitos casos a gente encontra empresários que têm grandes dificuldades de falar do seu público-alvo. E a gente entende que aí existe um bom trabalho de cultura do design para ser desenvolvido. Que legal. Até o André está comentando sobre a importância da estética, funcionalidade, tudo andar junto, né? Daniel, você nos seus projetos de design, né, de arquitetura, isso é levado em consideração? Como a gente transmite essa importância? E se você tem algum exemplo para nos falar sobre como estética e funcionalidade precisam andar juntas? É fundamental, né, que andem juntas, né? E pelo conforto, né? Então, por ter já assinado linha de móveis também, é muito legal como pensar, né, como o André falou, né, do indivíduo, né, utilizar ele e como ele realmente tem a ver com a arquitetura, né? Faz muito sentido isso que ele falou, muito bem, por sinal, porque a gente consegue perceber que são projetos, né? No final das contas, a gente está realmente projetando, né, tanto na arquitetura como no design. E sim, é fundamental que eles funcionem. Para pessoas, né? Sempre sim, para pessoas. É verdade. André, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre o futuro da cultura. Como a gente pode projetar, o que é que a gente pode esperar desse assunto, né?
Futuro da cultura do design daqui 5 ou 10 anos. É possível falar algo nesse sentido? Olha, Raquel, eu acredito que a gente vive um momento que nunca pôde viver antes, por questões econômicas, questões estruturais, evolução tecnológica no Brasil, né? Quem acompanha o processo nas indústrias entende que de algumas décadas para cá, a gente vê o fortalecimento de indústrias, né? Que quando a gente vai para fora, vê os parques fabris lá de fora, quando a gente fala de técnica, né, tecnologia, a gente vê que as indústrias aqui estão muito bem, obrigado, né? A gente tem poderio produtivo. Então o nosso problema já não é mais produzir. Talvez décadas atrás seria esse, né? Uma lacuna muito grande de como produzir. Hoje em dia reproduzimos ou criamos, inclusive, muito antes do que lá fora, se quisermos e se tivermos uma boa cultura do design instituída, né? Então o que a gente entende para nível de futuro é que o momento atual, 2025, de fato, é um grande momento que a gente vive para poder promover as culturas do design do Brasil. Isso não tem a ver só conosco aqui nesse podcast, tem a ver com todo o mercado, tem a ver com o nosso país, tem a ver com o bem social que a gente pode gerar, porque se nós conseguirmos agregar valor aos nossos produtos e serviços, a gente consegue vender melhor, e vendendo melhor, mais e melhor, melhor dizendo, né, vender mais e melhor, a gente consegue gerar riqueza para o nosso povo também, né? É uma consequência do mundo empreendedor, né? Quanto mais empreendermos com inteligência, mais geraremos riqueza, mais melhoraremos a vida de quem está próximo, para que a gente cresça enquanto país, né? E se o país crescer, obviamente, a gente vai receber uma devolutiva disso. Então, eu acredito que o viés é esse. Que legal. O André fala bastante de empresa também, né? Eu queria ouvir de ti, Daniel, que está inserido no dia a dia também com estudantes, né? Com esse público jovem que vem por aí. O que é que você indicaria para quem está começando, para quem está se despertando agora pelo tema do design, da arquitetura, dentro de todas as técnicas que a gente falou hoje aqui, de todos os conceitos legais? Eu acho que estar atento, né? Visitar as feiras é muito importante também, né? Então tem muitas formas, né, da gente conseguir entender um pouco mais esse mecanismo, essa engrenagem que movimenta todo o mercado, né? Que é desde o processo de criação, escolha do material que vai ser empregado, entender também sobre ergonomia, conforto e entender também toda a indústria que tem por trás até o produto ser lançado, enfim, né? Então eu acho que assim, pesquisar, visitar feiras, né, conversar com especialistas também, eu acho que tudo isso agrega para a gente poder entender um pouco mais e entregar o melhor, né? E conseguir realmente satisfazer o público final, que é o consumidor. Claro, e você como um aliado do mundo digital tá aí para compartilhar também um pouquinho disso, né? Eu acho que daí a questão também do marketing também ajuda também na venda, né? Então não adianta ter só um produto hoje bom, lindo, confortável, que atenda todas as características, mas o produto também ele pode contar uma história, né? Ele pode seduzir, ele pode realmente ser atraído pelo público através de uma divulgação bem feita, né? Uma campanha com uma estratégia interessante vai fazer também com que o produto realmente alavanque vendas também, né? Isso aí, de forma envolvente e sincera, né? Não, André sem dúvida, reforçou, sem né? dúvida. Muito legal, gente. A gente agradece muito a presença de vocês dois aqui hoje, foi muito interessante. Esse foi Somos Móveis de hoje. A produção desse bate-papo é da Pura Conteúdo e a edição e captação é da Cor Produções e da Pollen Audiovisual. Até a próxima, pessoal!